paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jessie, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Crescer Mais, do maternal de 2 a 3 anos. E nesse trimestre nós estamos estudando as histórias da Bíblia. E hoje a lição de número 3 tem por título Um bebê protegido por Deus. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, as doces palavras da aula de hoje, aqui na nossa Bíblia, onde nós vamos retirar os versículos do dia. A referência encontra-se no livro de Salmos 116, 6, que diz: O Senhor protege os que não podem se defender. Vai repetir várias vezes o versículo, até que todas as crianças o memorizem. O Senhor protege os que não podem se defender. E o objetivo? A criança deverá compreender que Deus sempre protege seus filhos. E aí você vai trazer para as crianças algo do cotidiano deles, por serem ainda bem pequenininhos, eles ainda requerem uma proteção um pouco maior dos pais, não é verdade? Então você pode utilizar isso para fazer as crianças tentarem assimilar melhor essa questão do cuidado de Deus para conosco. Então você vai explicar para eles que a mamãe, ela sempre cuida do bebezinho, não é verdade, mamãe? Não é a mamãe que dá mamar pro bebezinho, para ele poder encher a barriguinha e se alimentar. É a mamãe que dá banho no bebezinho. É a mamãe que coloca a roupinha no bebezinho, que cuida dele, que tá ali o tempo todo protegendo porque o bebezinho ainda não sabe falar, ele não sabe andar. E é a mamãe que tá ali ajudando e cuidando dele a todo momento, não é verdade? E a mesma forma é o Papai do Céu conosco. O Papai do Céu, ele cuida da gente ainda melhor que a mamãe cuidando de um bebezinho. Porque ele nos ama tanto, 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 que ele nos ama, nos protege, nos guarda, porque ele vê muito além do que a gente pode ver. A visão dele é ultra, mega power, raio-x. Ele consegue ver muito, muito, muito bem o que a gente ainda não consegue ver. Então, por isso, ele cuida muito bem da gente. Você vai estar fazendo aí, né, um comparativo com algo do cotidiano, mas para poder ajudar as crianças a entenderem um pouco melhor essa questão do cuidado de Deus para conosco. O objetivo? A criança tem que compreender que Deus sempre protege os seus filhos. Então é dessa forma, né, trazendo algo ali do cotidiano deles, que eles vão conseguir assimilar o cuidado de Deus para conosco. Combinado? Então você vai fazer esse momento aí de descontração, de conversa com as crianças, para poder fazer eles compreenderem o cuidado de Deus. E eu não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o visual A quanto o visual B. Essa ferramenta você vai adquirir no kit da revista e apresentar para as crianças quando for contar a história do dia. E você vai utilizar o encarte por quê? Porque o visual, que é a sugestão que eu trago de visual para a aula de hoje, né, vai estar utilizando um momento aí que é o trajeto de Moisés pelo rio. Então, nas outras partes da história, por exemplo aqui, onde tem a irmãzinha dele escondida, você pode estar utilizando um encarte para poder complementar o recurso de hoje, combinado? Então vamos lá. O que eu fiz? Qual foi a proposta? Aqui eu fiz uma plaquinha num papelão encapado de EVA azul, fiz umas ondinhas, né? Coloquei aqui como se fossem umas plantinhas na margem do rio. E como que tá o nosso bebezinho no cestinho? Também fiz de EVA. Coloquei um palito de picolé. E percebam que aqui, nessa ondinha, ela é vazada, como se fosse um bolsão. Então aqui, eu consigo fazer com o bebezinho ande pelo rio, tá vendo? Fica um efeito bem legal. E aí você vai contando a história para as crianças e vai levando o bebezinho lá pelo rio, né? Então, eu resolvi fazer dessa forma para ficar um pouquinho diferente, mas você também pode estar utilizando os outros elementos da história. Coloca a Joquebede, coloca a Miriam, coloca a princesa que encontrou ele no rio e os outros elementos. Eu quis fazer assim para poder ficar um pouquinho diferente e chamar a atenção mesmo das crianças, e depois eles mesmos podem levar o bebezinho Moisés lá pelo rio. Combinado? Então, algo simples, mas que vai ter um efeito bem bacana aí no momento de contar a história. Na sua revista, tem uma atividade legal para trabalhar no espaço da criança, na página 16, Cantinho da Arte.
e também o Brincando e Aprendendo na página 17. Se você ainda não possui a revista, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Crescer Mais. A paz do Senhor e tchau, tchau!